ou como a gente tem falado dentro da modernidade, abra aí o seu tablet ou o seu smartphone com a Bíblia, não é? Eu quero ler o texto, Hebreus 8, 7 a 13 novamente, para o nosso reforço de conhecimento, porque nós vamos ver hoje, vamos continuar vendo diferenças entre a antiga e a nova aliança. Diz o texto: pois se aquela primeira aliança não tivesse defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque ele diz, repreendendo-os, dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois não permaneceram naquela minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente, e as escrevereis em seu coração, e lhes serei Deus, e eles me serão povo. Ninguém terá de ensinar ao próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois serei misericordioso para com as suas obras más, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ao dizer que essa aliança é nova, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhece está perto de desaparecer. Amém? Vamos. Amados irmãos, aqui que nós aprendemos algumas verdades importantes. O que nós já vimos, né? Nesse texto aqui, continuamos a comparar as duas alianças, os dois períodos. A antiga aliança com o povo de Israel e a nova aliança no Senhor Jesus Cristo. E Hebreus 1, 1 e 2 diz, no passado, por meio dos profetas, Deus falou por muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Se Deus nos concedeu uma nova maneira de comunicar conosco, o que isso significa? Que as maneiras antigas, elas não eram suficientes. Mas foi através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que nós realmente tivemos, que o Pai teve realmente uma comunicação perfeita e, como nós aprendemos nos textos anteriores, o Senhor Jesus Cristo, ele foi o sacrifício definitivo e pleno. Por isso que o Senhor Jesus Cristo expressou na cruz, está consumado. Ou seja, transmitindo a ideia que a obra de Cristo na cruz, ela é suficiente, e sempre lembrando, não é só obra na cruz, é toda a obra do Senhor Jesus. Né? A encarnação, morte de cruz, ressurreição e ascensão, o ministério de Cristo é suficiente para resgatar o homem pecador. É isso que o texto diz. E é interessante notar que lá em Marcos 14, 22 a 24, para aqueles que gostam de viver as normas da antiga aliança, guardar a sexta-feira e o sábado, começando na sexta-feira às 18 horas, e outras práticas, não é? Olha o que o Senhor Jesus diz para nós, que essas pessoas não notam. Está lá em Marcos 14, 22 a 24.
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Tomando um cálice, deu graças e entregou-o aos discípulos. E todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramada em favor de muitos. Não é? Então, o Senhor Jesus ele é muito claro que no Senhor Jesus é feita uma nova aliança. Porque a velha aliança não foi suficiente. E é algo que nós precisamos sempre destacar, queridos irmãos. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa tomar cuidado com o legalismo religioso externo. Porque foi um erro dos judeus, quando colocaram ali os 602 mandamentos, né, Dionês? 603? Porque daí dá o 613, né? 603 mandamentos, não é? Que foram tradições orais colocadas, né? E sempre lembrando, isso foi um ponto principal que o Senhor Jesus confrontou. Esses mandamentos que não estavam na Escritura Sagrada, não é? Onde o povo se auto-justificava com essas práticas. Qual é a tese central do texto que nós acabamos de ler? Devemos ser gratos a Deus, pois Ele mesmo estabeleceu uma nova aliança para tratar com o seu povo. Então, Deus foi aquele que estabeleceu uma nova aliança. Nós não devemos cair naquela história, tem até um programa de televisão aqui que fala, aí uma frase que não sai da minha mente, de uma pessoa que disse: eu descobri o sábado. Ué, o sábado sempre esteve aí. Né, Marcos? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sempre esteve aí. E domingo sempre esteve aí. Amados irmãos, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça no Senhor Jesus Cristo. Estamos na nova aliança. E esse texto aqui vai nos direcionar a quê? Nesse texto vamos encontrar 7 diferenças entre a antiga e a nova aliança. Primeira diferença, mostra que a antiga aliança tinha defeitos. Verso 7, que os irmãos estão vendo aí pelo PowerPoint. Pois se aquela primeira aliança não tivesse defeito, nunca teria buscado lugar para uma segunda. Esse texto tem que ser entendido com muita coerência e dentro do contexto. Por quê? Como é que a antiga aliança tinha defeito? A antiga aliança ela tinha defeito porque ela era incompleta. A antiga aliança. Ela era incompleta. Como também, qual era o defeito da antiga aliança? Éramos nós. Nós éramos o defeito da antiga aliança. Nós, o povo do Antigo Testamento. Por quê, amados irmãos? Porque Paulo vai falar isso a Romanos posteriormente, que o papel dos 10 mandamentos, né, o papel dos 10 mandamentos, né, e logicamente toda aquela explicação detalhada do livro de Levíticos, veio direcionar a quê? Veio direcionar a mostrar um Deus santo, um Deus trino que é santo, e algo importante que aparece em Isaías. Naquela visão de Isaías, aquela expressão santo, santo, santo. Por que é repetido 3 vezes santo, santo, santo? Porque ali é uma referência da adoração à Trindade. Deus é santo, Jesus é santo, e o Espírito Santo de Deus também é
santo. E, contrapondo a isso, o homem é pecador e imperfeito. Então, o papel da lei foi mostrar que nós não conseguiremos praticá-la. E, pensando juridicamente, queridos irmãos, se a lei fosse praticável, a lei do Antigo Testamento, não as invenções dos 613 mandamentos, se a lei fosse praticável 100%, não haveria necessidade de logo. Se você já leu Levíticos, encarou o desafio de ler o livro de Levíticos, pode reparar o seguinte: no dia tal, fazer tal coisa. Mas aquele que não fizer e pecar, e esquecer o mandamento, ele vai ter que trazer o sacrifício. Aí ele vai detalhando como deve ser o sacrifício para perdão do pecado cometido contra aquele mandamento. E um detalhe interessante: a cada criança que nascia tinha que oferecer uma oferta pelo pecado. Por que isso acontecia? Porque o nascimento é pecado? Não, porque nasceu um pecador. Então, tanto que José e Maria, eles foram apresentar um sacrifício dos mais simples. Por qual razão? Porque era uma família pobre. Então, todos aqueles ritos de sacrifício mostravam o quê? A seguinte grande verdade, não é? Os mandamentos, o grande papel dos mandamentos foi mostrar que somos pecadores. Esse foi o papel dos mandamentos. Mostrar que nós somos pecadores. Paulo fala em Romanos 7, 12 a 14, uma grande verdade para aquele povo orgulhoso, que era o povo judeu que estava em Roma. Agora imagine falar isso para aquele povo. E até um outro texto, que até estava comentando hoje, voltando depois do treinamento aqui. Como foi difícil para aquele povo judeu em Roma ouvir o apóstolo Paulo falar: aqui não há um justo sequer. Você já tentou falar isso para um judeu ortodoxo? Aqui não há um justo sequer. Ou seja, o judeu vai ficar bravo. Por que vai ficar bravo? Porque ele se acha justo. Ele se acha perfeito. E olha o que diz o texto de Romanos 7, 12 a 14. De modo que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então, o que era bom tornou-se em morte para mim. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim a morte por meio do que era bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Ou seja, a lei do Antigo Testamento é boa, queridos irmãos. E você que nos acompanha, a lei do Antigo Testamento é boa. Ela é perfeita. Então, onde está o defeito? Está em nós. Por que o defeito está em nós? Porque o defeito está na minha natureza pecaminosa. O nosso problema não é o livre-arbítrio. O problema é que o nosso livre-arbítrio foi contaminado com o pecado. Então, como uma ilustração que eu fiz talvez acho que foi no domingo passado,
imagine uma pilastra. Quando você coloca o peso sobre uma pilastra, se ela estiver reta, ela não tombará. Mas se esta pilastra estiver torta, 1 grau, seja para a esquerda, a minha esquerda, seja para a minha direita, o que vai acontecer? A pilastra vai tombar. Por quê? Porque ela não está reta. O que nos deixou torto foi o pecado. Então, queridos irmãos, o problema não é a lei, o problema somos nós. E é isso que o autor de Hebreus quer mostrar para o povo ali na região da Itália. Toda aquela região, as igrejas espalhadas ali na região da Itália. Que a lei é boa, mas, né, essa antiga aliança tinha um defeito. Qual era o defeito? O defeito somos nós. Então, a humanidade, com sua natureza pecaminosa, mesmo que queira, não conseguirá viver a obediência da lei. E é interessante notar que no livro de Gálatas, nós já estudamos o livro de Gálatas aqui na igreja há certo tempo atrás, né? No livro de Gálatas, por que o apóstolo Paulo fala ali dos frutos do Espírito e dos frutos da carne? O que estava acontecendo? Qual era o pano de fundo ali de Gálatas? O pano de fundo era, o povo da Galácia queria viver pela lei. Mas o que foi que eles descobriram? Que eles começaram a andar na velha natureza, na carne. Foi isso que aconteceu. Por quê? Amados irmãos, vou fazer uma redundância aqui. A minha natureza natural, ela não consegue praticar a lei. Mesmo que queira. E tanto que o Senhor Jesus Cristo fala aqui para o povo dos seus ouvintes judeus. Vocês me honram com as palavras, mas pecam com o coração, ou pecam com a mente. E aí ele vai falar do povo, os fariseus. Vocês falam do adultério ato, mas eu falo do adultério pensamento. Então, por quê? O problema está não no ato, o problema está no pensamento. O problema está aqui, ó. A minha natureza, ela é pecaminosa. E por essa razão, e detalhe importante, os sacrifícios pelo pecado, eles apontam para Jesus Cristo. Cada sacrifício do Antigo Testamento é uma tipologia do Senhor Jesus Cristo. E lembrando bem, já falei e vou repetir de novo aqui, amados irmãos. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, todos do Antigo Testamento estavam em estado de condenação eterna. Porque não eram os cordeiros que foram oferecidos, todos eram imperfeitos. Então, Jesus pagou a conta deles e está pagando a nossa conta também agora. Por isso que o texto diz, Cristo morreu por muitos. E diante disso, somente nesta nova aliança em Cristo, capacitados pelo Espírito Santo, podemos cumprir as ordenanças de Jesus. Por quê? Somos libertos do poder do pecado e capacitados a cumprir os 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. De onde vem essa capacitação? Do Espírito Santo de Deus, queridos irmãos. A segunda diferença mostra que a antiga aliança já previa a vinda da nova aliança.
Verso 8. Porque ele diz, repreendendo-os, dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Então isso aqui já estava profetizado pelos profetas. Então, os profetas já tinham anunciado uma nova aliança, oferecendo condições adequadas para o problema do homem. Jeremias 31, 24 diz, e não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei a Adonai, porque todos me conhecerão, por mais pobre ao mais rico, diz Adonai, porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, essa profecia aponta para o Senhor Jesus Cristo e a sua boa notícia. Marcos 1,14, Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede. E algo importante, onde os que vierem a crer vão encontrar a salvação e a comunhão com o Senhor. Então, a antiga aliança ela já apontava para uma nova aliança melhor e mais superior. Então, amados irmãos, muitos perguntam sobre a Igreja Batista. Aquela famosa pergunta com segundas intenções. Sua igreja não tem doutrina? Talvez você já tenha ouvido essa pergunta. Sua igreja não tem doutrina? O que é a doutrina para alguns grupos religiosos? É o tamanho da saia das mulheres, é o cabelo comprido das mulheres, é os homens tendo que usar, dentro do nosso tempo, terno, não é? As mulheres sem brinco e de cara limpa, porque pegam aquele texto distorcido lá de Paulo, quando ele exorta a igreja sobre mulheres que estavam se enfeitando muito, mas não enfeitando o seu interior. E aí o apóstolo Paulo fala, vocês que se enfeitam com tranças, cuidem da vida cristã. Aqui é uma paráfrase, tá, irmãos? Então, aquilo tem todo um contexto. Que Paulo está dizendo, assim como você se preocupa com o seu externo, se preocupe também com o seu interno, com o seu interior. É isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que as mulheres devem vir com aquela cara amassada, e é igual aquela cara que todos nós acordamos de manhã cedo. Deus não está dizendo isso, que eu devo ficar com aquela cara amassada, despenteado. Não é isso que o texto está dizendo. Então, mas alguns vão dizer assim, a tua igreja não tem doutrina. Então, amados irmãos, não é? Precisamos tomar cuidado com o legalismo externo religioso. Porque o Evangelho de Cristo ele é de dentro para fora. Assim deve ser o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E diante desse texto aqui, vemos a terceira diferença. Não é? Qual é ela? Ela mostra a antiga aliança foi quebrada pelo pecado do povo. O contrato foi rompido. O contrato foi quebrado. Verso 9 diz claramente aqui, não segundo a aliança que fiz com seus pais, num dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois não permaneceram naquela minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Ou seja,
a antiga aliança precisou ser substituída. Por quê? Por causa da incapacidade do povo de cumprir a aliança. Havendo a necessidade de uma nova aliança, porque o povo da antiga aliança permaneceu, melhor, não foi fiel. O povo da antiga aliança não foi fiel. E aí um detalhe interessante, amados irmãos. Olha o vaso bonitinho aqui, ó. Qual o detalhe importante aqui? Por que a nova aliança não foi quebrada? Sabe por que a nova aliança não foi quebrada, irmãos? Porque Jesus Cristo cumpriu a lei. Porque Jesus Cristo cumpriu todos os mandamentos. Jesus Cristo cumpriu todos os mandamentos. Essa foi a razão. Se Jesus tivesse implantado uma nova aliança com homens imperfeitos, ia precisar de uma terceira aliança, um terceiro acordo, porque o segundo foi quebrado de novo. Não estão entendendo? Só que Jesus Cristo foi aquele que cumpriu 100% a segunda aliança, a nova aliança. Por quê? Ele foi crucificado sem pecado. Jesus foi 100% sem pecado. Foi exatamente isso que aconteceu, queridos irmãos. Jesus foi 100% sem pecado. Então, ele foi quem cumpriu a aliança, da nova aliança. Por isso que é ela que está vigente até o tempo de hoje. Uma quarta diferença mostra que a nova aliança é impressa em nosso interior. Verso 10, olha o que ele diz. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles me serão povo. O que o texto está nos direcionando? Durante a vigência da antiga aliança, tudo era baseado no que era exposto, no que era lúdico, não é? E por meio do visual e de várias formas. Exemplo, terras, frutos, colheita, rebanho, a própria vitória nas guerras e os ritos do tabernáculo, como os ritos do templo. Tudo era lúdico, tudo era palpável. Mas, dentro da nova aliança, o que nós percebemos? Que agora é uma ação interior e não exterior. Então, dentro da nova aliança, e até algo interessante, um texto que eu sempre cito, quando Jesus alerta os discípulos que eles seriam colocados diante das autoridades, o que acontece ali? Jesus falou, não se preocupe com o que devem falar, porque o Espírito Santo vos lembrará. Na nova aliança, queridos irmãos, o Espírito Santo nos lembra as verdades do Evangelho na hora da necessidade. É a presença e ação do Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, eles não tinham a presença do Espírito Santo de Deus habitando neles. Por essa razão, foi necessário colocar Moisés,
foi necessário colocar os 70 lá para orientar o povo, né? E Moisés como última instância. Então, os juízes, os conselheiros, e é interessante notar que foi repartido o Espírito que estava em Moisés para aqueles homens. Mais esse detalhe. Então, aqueles homens eram a boca de Deus para o povo. E nós vamos ver no Antigo Testamento profetas e os sacerdotes. Dentro da nova aliança, mas algo importante, o Espírito Santo vai nos lembrar. Então nós temos a importância, a necessidade de ler a Escritura Sagrada. Precisamos ler a Escritura Sagrada. Ela tem que fazer parte da nossa vida. E fazendo parte da nossa vida, quando houver necessidade, o Espírito Santo de Deus há de nos lembrar aquilo que nós precisamos saber na hora da necessidade. No Antigo Testamento isso não acontecia. No Antigo Testamento, por exemplo, Josué, quando apareceu aquele povo para enganá-lo, como ele não consultou a Deus, Josué caiu no golpe. Veio aquele povo maltrapilho com um pão duro na mão. Nós somos um povo de longe. Vamos fazer uma aliança? E eles estavam a, talvez, 1 quilômetro de distância. Foram enganados. Por quê? Porque Josué não consultou o Senhor. Se Josué tivesse um Josué do Novo Testamento, ele perceberia que aqueles homens estavam fazendo uma armadilha para ele, para não morrerem na mão do povo de Israel. Então, na nova aliança, as verdades são impressas na nossa mente. E aqui a expressão muito importante do verso 10. Tanto mente como coração e mente são sinônimos aqui. Sempre lembrando, a palavra não pode estar escondida no meu coração. É aqui, ó. Ali é uma linguagem poética, simbólica. A palavra do nosso Deus tem que estar na minha mente. Tem que estar na sua mente. Encher a sua mente com a palavra de Deus. Então, essa é a diferença da nova aliança para a antiga aliança. A quinta diferença é que a nova aliança proporciona o conhecimento de Deus. Verso 11. Ninguém terá que ensinar ao próximo, nem a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Precisamos entender o texto com as devidas proporções. Senão vão pegar esse texto e dizer assim, então eu não preciso... Alguns pegam esse texto para dizer o seguinte: eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor. Por quê? Porque Hebreus 8:11 diz: ninguém terá que ensinar ao próximo. Então, o texto tem que ser interpretado com as devidas proporções. O que o texto está dizendo? Os homens do Antigo Testamento dependiam dos profetas e sacerdotes para saber a vontade de Deus. Mas na nova aliança, o Espírito Santo de Deus inclinou a nossa mente para as coisas espirituais e boas e, algo importante, Ele habitando em nós e nós lendo a Bíblia, Ele fala conosco, Ele nos fortalece e Ele nos renova. Então somos iluminados pela ação
do Espírito Santo de Deus. Mas, queridos irmãos, destaco, precisamos ter a disciplina da leitura bíblica. Quando que eu devo começar a Bíblia? Se ainda não começou, comece já. Quando é que eu devo parar de ler a Bíblia? Só quando você se encontrar com Jesus. Então, a leitura bíblica é uma necessidade na vida do cristão. Tá certo? E ao conhecermos cada vez mais a Escritura Sagrada pelo próprio Espírito Santo, temos a capacitação dada por Ele para obedecê-lo. Então, na ação do Espírito Santo de Deus, na minha vida e na tua vida, a conversão e a santificação. E a santificação é um longo processo que tem que continuar. E detalhe importante, amados irmãos, não podemos baixar a guarda. Jamais. Porque o diabo, nosso adversário, Pedro aprendeu com isso. Ele está ao derredor como um leão buscando a quem possa tragar. Como quando eu lembra, Marcos, Mundo Animal, que passava na Globo? Lembro até hoje de um dos episódios onde o fotógrafo e o cara que filmou explicava como é que os leões, os leopardos, esses animais atacam. Se o vento vem da minha esquerda e o animal está aqui no meio, as leoas, elas se posicionam depois. Se o vento está na minha direita, o animal está no meio, as leoas, porque o leão não só come, né? O leão não trabalha, né? Quem caça é a leoa. Dentro daquele montoeiro de animais ali, quem caça é a leoa dentro daquele contexto. Não é? As leoas ficam depois do vento. Por que isso? Para que o animal que vai virar almoço não perceba que tem um predador perto dele. O diabo, amados irmãos, ele arma ciladas. Por essa razão, nós precisamos estar atentos, mas nós temos uma ferramenta maravilhosa. Qual a ferramenta maravilhosa? O Espírito Santo de Deus, que nos livra do laço do passarinheiro. Essa é a grande bênção. O Espírito Santo de Deus nos livra do laço do passarinheiro. Quando o Espírito Santo te alertar de algo, obedeça. Quando ele disser, não vai por esse caminho, obedeça. Porque ele está te livrando do laço do passarinheiro. É isso que está acontecendo. Essa é uma bênção que nós temos dentro da nova aliança. O Espírito Santo de Deus. Por essa razão que na nova aliança, ela nos proporciona um conhecimento de Deus, né, vindo pela ação do Espírito Santo de Deus. A sexta diferença mostra que a nova aliança está baseada na misericórdia divina. Verso 12. Acompanha aí, ó. Pois serei misericordioso para com as suas obras más, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, na antiga aliança, amados irmãos, para um Deus santo, a tolerância era zero. Vamos relembrar de vários casos onde
pessoas que não observaram os ritos da lei morreram. Só vou citar 2 casos ligados à santidade de Deus. Quando o tabernáculo acabou de fazer, um filho de Arão, um dos filhos de Arão, pegou, acendeu, eu vou contextualizar, tá, para ficar mais fácil. Acendeu uma tocha de um fogo que estava lá fora. Aí ele adentrou o tabernáculo, né, o perímetro do tabernáculo, com essa tocha. O que aconteceu com ele, Dionês? Morreu. E o texto diz, porque ele trouxe fogo estranho. E aí dá muitas lições aí nessa lição do fogo estranho. Então, Deus Santo não tolera pecado. Outro texto, quando Davi estava trazendo a arca de volta de forma errada, botou em cima, contratou o Gui não tinha caminhão ainda, o Gui tinha uma carroça, botou em cima da carroça do Gui, só que os caras não amarrou direito a carroça, a carga, que era a arca da aliança. Quando pegou no meio do caminho, meio, com certeza, acidentado, a carroça escorregou. E aí, um servo bem intencionado, o que ele fez? Tocou na arca da aliança para ela não cair. O que aconteceu com ele? Dionês? Morreu. Não estava fazendo nada de errado. Mas morreu, porque a arca estava sendo trazida de volta para Jerusalém de forma errada. Por que tudo isso aconteceu? Porque, demonstrando, dentro da antiga aliança, nós temos um Deus Santo que não tolera pecado. Mas, e até por essa razão que nós, humanidade, carecemos. Se nós estivéssemos na antiga aliança, nós carecíamos de, como nós já estudamos nesse texto, nos versos anteriores, nós carecíamos de sacrifício diário. Lembra quando o autor de Hebreus faz a comparação do sacerdócio de Jesus e do sacerdócio dos levitas? Os levitas ofereciam sacrifício diário, pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Só que o Senhor Jesus não precisava de nada disso. Por quê? Na nova aliança, descobrimos a misericórdia e o perdão dos pecados através de um sacrifício definitivo. O Senhor Jesus, que é o sumo sacerdote e ao mesmo tempo ele é o sacrifício. Por isso que ele disse na cruz, está consumado. E graças ao Senhor Jesus, amados irmãos, aquele que cumpriu os mandamentos, ainda está em voga a nova aliança. E nós hoje, cada cristão, como o Spurgeon gostava de falar, cada cristão é capacitado pelo Espírito Santo de Deus a obedecer aos mandamentos. O que me capacita a obedecer? O que te capacita a obedecer? É o Espírito Santo de Deus. Por isso, amados, para o homem natural, não espere ele obedecer os mandamentos. Ele não tem a mente de Cristo. Ele não é habitado pelo Espírito Santo de Deus. E para ele,
porque ele ainda está na velha natureza, nem tudo é pecado. Então, os meus parentes, os meus amigos não cristãos, eles não têm a mente de Cristo. Mas a nova aliança, nela nós encontramos a misericórdia do Senhor e o perdão dos nossos pecados. E a sétima e última diferença é que a antiga aliança foi substituída pela nova aliança. O verso 13 é muito claro. Ao dizer que essa aliança é nova, ela tornou antiquada a primeira, a antiga. E o que se torna antiquado e envelhece está perto de desaparecer. Amados, e você que me vê pelo canal, você não precisa guardar o sábado e nem os mandamentos. Porque o Senhor Jesus, ele resumiu os mandamentos em 2. Amar a Deus e amar ao próximo. Uma palavra simples, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, amar a Deus em totalidade. Amar ao Deus Trino em totalidade. E amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Foi assim que o Senhor Jesus resumiu os mandamentos. Se eu praticar a lei do amor, ágape, sacrificial, eu vou viver os mandamentos. É isso que o Senhor Jesus expressou. Então, vivemos uma nova aliança perfeita em Jesus Cristo, que jamais poderá ser quebrada por uma das partes. Deus fez a aliança. Jesus cumpriu a aliança com perfeição. Então, esta aliança nunca será rompida, amados irmãos. Por quê? Foi uma aliança feita entre Deus e Jesus. Essa nova aliança. Porque Jesus cumpriu por nós. A gente tem que entender essa matemática divina. E ao afirmar que agora existe uma nova aliança, já pressupõe que a primeira aliança, a antiga aliança, tornou-se antiquada, envelhecida e, não eu que está dizendo, mas o autor de Hebreus que está dizendo, desapareceu. Queridos irmãos, a antiga aliança era material, a nova aliança é espiritual. A lei de Deus agora encontra-se manifesta, lógico, ela encontrou-se manifesta nas duas alianças, na antiga como na nova. Mas a antiga envelheceu. Por isso, precisamos valorizar o que Cristo conquistou por nós através da sua missão, na sua encarnação, morte, ressurreição e glorificação. Concluo, queridos irmãos, que nós encontramos nesse texto as 7 diferenças entre a antiga e a nova aliança. Quero citá-las aqui. A antiga aliança tinha defeitos. A antiga aliança já previa a vinda da nova aliança. A antiga aliança foi quebrada pelo pecado do povo. A nova aliança é impressa no nosso interior, na nossa mente. A nova aliança proporciona o conhecimento de Deus. A nova aliança está baseada na misericórdia divina. Por isso, a saudação do apóstolo Paulo, que a graça e a misericórdia do Senhor. A antiga aliança foi substituída pela nova aliança.
E o que esse texto nos remete? O que havia de errado na antiga aliança, se a lei é santa, justa e boa? 3 considerações finais, queridos irmãos. Em primeiro lugar, ela era limitada, pois não podia proporcionar o perdão duradouro. E a prova disso é que os sacrifícios tinham que ser repetidos continuamente. Enquanto isso, o sacrifício de Jesus Cristo proporcionou um perdão definitivo e permanente. Em segundo lugar, ela era uma aliança que inspirava temor por seu julgamento, pelo seu juízo e pela condenação de morte. A alma que pecar, esta morrerá. Mas a nova aliança está baseada na graça, na misericórdia, oferecendo-nos paz interior. E em terceiro lugar, a antiga aliança não oferecia acesso direto ao Pai. O sacerdote, apenas uma vez por ano, podia entrar diante de Deus. Enquanto isso, Jesus Cristo nos dá a plena liberdade e pleno acesso ao Pai. Como o autor de Hebreus disse, só Jesus entrou no Santo dos Santos. Só Jesus está lá agora à direita do Pai. Por isso, amados irmãos, a nossa doutrina é a Escritura Sagrada. Segundo, amados irmãos, não estamos mais debaixo da lei, porque ela envelheceu. Estamos debaixo da graça, da nova aliança, onde Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Por isso, não importa a pressão, porque eles estavam sofrendo pressões. Não importa a pressão que venhamos a sofrer. Que nunca abandonemos esse caminho. E lembrando de João 3,16, da forma correta, porque todo aquele que continuar crendo não perecerá. Porque todo aquele que continuar crendo não perecerá. Por isso, Igreja do Senhor Jesus, persevera fiel dentro da nova aliança em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado, porque nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça no Senhor Jesus Cristo. Sabendo, Pai, que não é uma graça libertina, mas é uma graça onde o Teu Santo Espírito nos conduz dia a dia ao caminho da santificação. Dia a dia ao crescimento espiritual. Obrigado, Pai, por graça maravilhosa. E obrigado, Pai, porque foi pela ação do Teu Santo Espírito que nós chegamos onde chegamos. O Teu Santo Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E obrigado, porque foi pelo Teu Santo Espírito que nós fomos separados e santificados para a Tua glória. E quero pedir, Pai, em nome de Jesus, para aqueles que estão vacilantes na fé, que essa palavra renove as suas forças pela ação do Espírito Santo de Deus. Oramos assim, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.